Bom dia a todos. Começamos a quarta aula do nosso curso popular sobre tributação. É bom sempre lembrar que é um curso que se propõe a lhe passar alguns elementos de exercício da sua soberania. Então, essa quarta aula trata da valorização do imóvel por obra pública realizada em volta do imóvel. Muitas surpresas podemos experimentar pelas obras que são feitas. E olha, podem ser feitas pela União, podem ser feitas pelo Estado, podem ser feitas pelo município. Sobretudo por estes, porque a lista de obras é muito grande e pode haver um momento que nós estejamos sendo surpreendidos com essa tributação. Portanto, a aula tem como título Valorizar o seu imóvel. Você paga a contribuição de melhoria? Ora, durante a semana, nós recebemos, nós prometemos aos seguidores que interagem na aula conosco, interagiram na aula passada do dia 15, que nós responderíamos. Se esses seguidores estiverem aí, eu vou lembrar quais foram. Alexandre Abreu, Arlinda Paranhos Leite Oliveira e Nívia Lira fizeram a mesma pergunta. Verônica Silva, Vemerson Lopes, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Eduardo Carlos de Carvalho, sendo que este fez as perguntas mais instigantes, às quais nós vamos responder nessa hora. Alexandre Abreu nos perguntou se há muitas situações de cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento do estabelecimento já fechados. Mas os proprietários, por qualquer questão, não deram baixa na sua inscrição. Então eu digo o seguinte: se estão cobrando de um estabelecimento que já está fechado, prova o que eu disse na aula passada, é que a prefeitura não fiscaliza o funcionamento, que é o fato gerador da taxa. Logo, Alexandre, está sendo cobrada a taxa sem que tenha causa. A outra pergunta, ou as duas outras perguntas de Arlinda Paranhos Oliveira e Nívia Lira, é: quem pagou deve pedir devolução? É possível? Respondo: pode e deve pedir devolução. O Código Tributário Nacional, lei que é integrativa, nós chamamos de lei integrativa, é aquela que completa o sentido da Constituição. Porque senão a Constituição tem que ser feita todo dia. Então ela designa o legislador que vai integrá-la, vai completá-la. Pois bem, pode e deve pedir a devolução. O Código Tributário Nacional, que é essa lei integrativa de que eu fiz referência, ele disciplina o pagamento indevido. Você pagou indevidamente, ele disciplina como fazer. E inclui exatamente a cobrança ou o pagamento espontâneo, pagamento que você fez sem precisar ser cobrado, é espontâneo, e o erro que você tenha cometido como causa do pedido de restituição. O pedido de restituição constitui uma ação que tem um nome específico de ação de repetição do indébito. E ela está, portanto, disciplinada pelos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional. E na parte procedimental,
pelos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, é um procedimento comum, como chama hoje o Código de Processo Civil. Verônica Silva me perguntou: a TFF paga sem contraprestação? Como o contribuinte deve recorrer do valor pago? Primeiro, ele deve pedir a devolução administrativamente. Primeiro. Se for negada, então ele deve requerer uma outra ação chamada ação anulatória. Neste caso, é uma ação anulatória desta decisão que impediu a restituição. E essa ação anulatória, aí é que está o detalhe, ela prescreve em 2 anos a partir da data em que a administração negou a restituição. E Wemerson Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz: o Ministério Público continua inerte? Veja, a pergunta dele veio porque me referi ao pequeno valor da causa de repetição de indébito na hipótese da taxa. Pelo menos aqui em Salvador, o valor não é tão grande por vez. Então, sendo assim, afirmei que entendo ser classificável a situação como de interesses difusos. Tanto há interesses difusos e há interesses coletivos. Eu me refiro a interesses difusos. E por que pensei assim? Porque as pessoas, embora determinadas, o interesse não é, portanto, dela sozinha. O interesse é compartilhado por todas essas pessoas que receberam os boletos indevidamente. E por isso, passa a ser de pessoas reunidas pela mesma situação de fato, exigindo uma medida protetiva do Ministério Público, que é o titular da ação civil pública respectiva. Eu estou trabalhando com o artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Pode ser uma questão de interpretação do professor, que tem liberdade de cátedra para examinar e transmitir conhecimento sem qualquer conotação de outra ordem. E por essa razão, Wemerson, eu não diria na resposta que se trata de inércia, mas até de uma necessidade de os contribuintes provocarem. Mas disse eu que a pergunta mais, ou as perguntas, pergunta mais instigante foi a de Eduardo Carvalho. A pergunta dele tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras, mas vai me levar a dar uma resposta mais longa. Ele diz assim: e a súmula do STF? Veja, a pergunta tem origem no fato de existirem 58 súmulas vinculantes, editadas a essa altura pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante, ela liga, ela obriga, ela, como o nome está dizendo, vincula a decisão dos juízes de instância menor do que a do Supremo Tribunal Federal. Porque só o Supremo pode dizer o que é a Constituição Federal. Ela está plasmada estaticamente, mas no dinamismo da vida social, ela vai exigindo adaptações que só o Supremo Tribunal Federal pode fazer. Portanto, respeite-se o Supremo Tribunal Federal, independentemente, toda hora estou dizendo, dos homens que integram. Pois bem, a instituição merece esse respeito. Essas súmulas vinculantes, como eu disse que já estamos em número de 58, 3 delas, por isso o doutor Eduardo Carvalho me instigou, 3 delas são apenas sobre taxas. A 19, a 29 e a 41. Elas declaram
a constitucionalidade da taxa, respectivamente. A 19, da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis. Mas prestem atenção, ela fez isto de modo abstrato, fazendo isto, portanto, na comparação com a coleta de lixo das ruas. Logo, essa possibilidade depende de mensurar cada quantidade coletada em cada imóvel. Aí vem a pergunta: será que o município tem condições de dizer quanto de lixo pega na sua casa? Porque a súmula vinculante 19 diz a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, etc, etc. A base dessa súmula, e por isso mesmo cada súmula desveja o debate de aprovação, a base dessa súmula está em várias decisões do Supremo repetidas, uma delas no recurso extraordinário 571241, relator o ministro Joaquim Barbosa. Olha o que diz Sua Excelência: é necessário analisar a base de cálculo da exação, quer dizer, da taxa, que tem por uma das suas funções, a base de cálculo tem por uma das suas funções, confirmar, afirmar ou infirmar, negar o critério material da regra matriz de incidência. Logo, Dr. Eduardo Carvalho, que me honra com essa pergunta maravilhosa, a súmula vale, mas cada incidência da taxa deve respeitar, sobretudo, a quantidade, porque se a taxa é divisível, eu tenho que o serviço é específico, não tenho dúvida, mas é divisível por domicílio. Mas não só, a súmula seguinte, que é a súmula 29, ela nos traz também uma ponderação a ser feita, porque ela diz, a 29, que, estou tentando fazer essa leitura dela como está, ela diz que é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Agora vem, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, aplicando a súmula 29 à cidade do Salvador, liquidamos, sem dúvida nenhuma, a questão da taxa na cidade de Salvador. Porque veja o que é que diz o Código de Salvador. Ele diz que a base de cálculo da taxa de coleta de lixo, que é uma taxa de serviço, o município tem sete taxas. 6 são pelo exercício do poder de polícia e a única, a taxa de coleta de lixo domiciliar, a única por uma prestação administrativa, ou seja, coleta do resíduo na sua casa, no seu apartamento. Agora observe, se a súmula que eu me referi proíbe que tenha base igual à do imposto, e aliás a súmula faz isto porque a Constituição, no seu artigo 145, parágrafo 2º, diz: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. E a súmula que eu li, a 29, diz isto também. A taxa é possível do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático tem que provar que tirou tantos quilos de resíduos do seu apartamento, ou se quiser pode ser outra unidade de medida
tantos metros de lixo do seu apartamento, ou se quiser pode ser ainda uma outra medida que é de volume, tantos litros de lixo do seu apartamento. Isso é possível? Tanto não é que o município de Salvador, e quem estiver anotando pode ver o artigo 161, diz que a base de cálculo leva em consideração a área construída da localização e da utilização, a área de localização do imóvel e 2 vezes a área da localização, porque como quem fez o código não sabe direito civil, disse uma bobagem. Prédio é qualquer imóvel. Tanto faz o terreno quanto faz a edificação. E o analfabetismo jurídico do legislador é corrigido por você, que é, portanto, o advogado, o juiz, o promotor. Porque para ser legislador, a democracia, graças a Deus, não pede diploma. Mas para ser um intérprete da lei, tem que ter diploma sim. Porque já se sabe que o legislador não é obrigado a doutrinar, não é obrigado a ser cientista. Então, por isso ele diz essa bobagem. A área e da localização tratando-se de terreno, área e a localização tratando-se de prédio. Meu Deus, bastaria dizer de imóvel, e você já está vendo por que é que eu estou contrário, é porque eu vou para a base de cálculo do IPTU, você vai comigo para o artigo 64, ou melhor, artigo 64 e seguintes, seguindo o que diz a própria Constituição, faz uma consideração da base de cálculo do IPTU pelas características da região, portanto, localização, características próprias do imóvel, portanto, aspectos específicos do imóvel, valorização do logradouro, portanto, enfim, o tempo não dá, eu só estou lhe dizendo é que usa a mesma base de cálculo. Logo, doutor Eduardo, a súmula vinculante está correta. O que não está correta é a nossa legislação. E não está correta porque é impossível ao legislador mensurar a quantidade de lixo que vai tirar em cada domicílio para poder cumprir a regra da Constituição que está integralizada pelo Código Tributário Nacional, que diz que é um tributo que se cobra pela divisibilidade da prestação, é um tributo que se cobra sem fazer superposição com a base de cálculo de imposto. Parágrafo 2º do artigo 145. A última súmula vinculante é a 41, que trata do serviço de iluminação pública. Aí nós não estávamos discutindo esse empecilho, mas vamos a ele. Diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Portanto, assim confirma a nossa aula passada, referente à divisibilidade da prestação. Como é que pode cobrar taxa da pessoa que é portadora de uma deficiência de visão? Para que ela precisa da iluminação pública? Da pessoa que temporariamente está no hospital? De quantos foram pegados pela pandemia e estão meses, alguns mais de que mês, dentro do hospital? Portanto, a taxa é muito sensível, gente. E eu fico muito agradecido a cada qual dos meus seguidores que me instiga, e ao Dr. Eduardo de Carvalho, com especial carinho, eu lhe agradeço essa sua intervenção. Pois bem, vamos dizer, reiterando, que essas súmulas confirmam a natureza contraprestacional da taxa. E eu disse que Salvador tem 7 taxas, 6 são pelo exercício do poder de polícia, exercício, e tem que ser regular, tem que ser pelo órgão apropriado. E uma pela utilização especial de uma prestação, mas olha só, quando o legislador do município fala dessa taxa, diz pela utilização potencial.
dos serviços divisíveis de coleta, transporte, etc., dos resíduos de fruição obrigatória, prestados em regime público. Quer dizer, o município tem que provar que eu tenho uma atividade que necessito que ele colete o lixo de dentro da minha casa em quantidades que ele precisa mensurar para poder me cobrar diferentemente dos demais. Bom, nesse caso, eu tenho o exemplo, sem dúvida nenhuma, de um terreno que está cheio de lixo, o município vai lá, tira o lixo daquele terreno, até por causa de um dano infecto que pode resultar para o vizinho, não é? E pode ser um lixo hospitalar, um lixo industrial, não vejo problema nesses casos de busca da quantidade de lixo. Explicado isso, vimos então que base de cálculo é muito importante para nosso trabalho. E por isso então, lembremos que todo e qualquer tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria e tantos quantos tributos existirem, precisa que o intérprete da lei busque o que nós chamamos de hipótese do fato gerador. Nesta hipótese do fato gerador, eu terei de encontrar 4 aspectos, 4 elementos. A um eu chamo de elemento pessoal, ou seja, é necessário que quem vai cobrar o tributo seja aquela pessoa a quem a Constituição atribuiu essa tarefa. Em linguagem jurídica, outorgou competência tributária. Ao lado dele tem o sujeito passivo da obrigação, porque na primeira aula nós chamamos a atenção que o direito tributário ele é obrigacional. Ele liga, portanto, 2 polos, o polo ativo ou o polo passivo. Este com a prerrogativa de exigir e o passivo com o dever de cumprir a prestação. Pois bem, se é assim, eu preciso saber quais são os outros 3 elementos. Em seguida está o elemento espacial. Como o direito tributário e a tributação ela é territorial, em regra geral, então eu preciso saber qual é o território da entidade política a qual a Constituição outorgou a competência. E como é possível entender essa área de modo virtual, eu tenho alguns tributos que têm essa capacidade de ser extensível a outras áreas, e é por isso que existe também incidência extraterritorial, no caso do ISS e outros tantos, no caso do imposto de renda, de um fato que se passou no exterior, enfim, é possível. Mas o terceiro elemento é o elemento temporal. Há um momento que acaba o fato gerador de ocorrer, ele está pronto e acabado, e nesse momento é necessário que o legislador diga qual é para que o cobrador do imposto saiba quando é que se completa isto. Este elemento é sempre uma que eu chamo de unidade de tempo. É uma unidade de tempo. Pois muito bem, falta um elemento, eu deixei por último de propósito, que é o elemento material, que é o elemento que agasalha a base de cálculo e a matéria tributável. Qual é a matéria tributável? Nós fizemos aqui uma lista para o imposto, que você se lembra, 13, portanto, importação, exportação, renda e proventos, produtos industrializados, propriedade territorial rural, operações financeiras e grandes fortunas para a União, herança e doações, operações mercantis e propriedade de veículos automotores para o Estado, propriedade predial e territorial urbana, alienação de bens entre pessoas vivas e prestação de serviços para o município. Esta é a matéria tributável pelo imposto.
A matéria tributável pela taxa você também aprendeu na aula sobre taxa. E nós dissemos que eram duas atividades do Estado. Ou nós denominaríamos essa atividade de prestação administrativa, em que ele oferece uma utilidade para alguém, portanto, usufruir dessa utilidade e pagar. Ou é uma prescrição que ele faz, uma determinação que ele faz, uma interferência no domínio do particular, como sinteticamente bem ensinou Orlando Gomes. Aí está a matéria. Mas é toda a matéria, eu cobro o imposto por toda a renda? Eu cobro o imposto por todo o valor da propriedade? Não. Eu tenho que fixar qual é o limite. E é esse limite que nós chamamos base de cálculo, como o nome está dizendo. É uma base, é um fundamento para eu calcular o imposto. Se o imposto, a matéria tributável, vale 100, se eu pegar e tributar todos 100, eu faço o que a Constituição chama de confisco. Portanto, eu não posso tributar todo o 100. Eu tenho que tributar parte desse 100. E essa parte que eu tributo chama-se base de cálculo. A base de cálculo traz, portanto, como eu estou dizendo, qual é a matéria tributável. Porque eu vou fatiar essa matéria. Mas traz também dentro dela a alíquota, quer dizer, o percentual que vai incidir sobre este montante eleito como base de cálculo. Mas a base de cálculo também serve para algo importante, que é fazer você identificar se eu estou cobrando um imposto, se eu estou cobrando uma taxa, se eu estou cobrando uma contribuição de melhoria. E é por isso que o legislador, no parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição, disse que não se pode tomar, eu vou ler exatamente para você nunca esquecer, não é? Que ele diz assim: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Própria. E aquela súmula a que eu me referi diz que pode até ter elementos próprios do imposto, mas não de modo integral, porque senão nós vamos partir para a dupla tributação, que nós chamamos de modo geral e pernóstico de bis in idem, que pode ser ou a dupla tributação propriamente dita, como pode ser o que nós denominamos de bitributação. Mas tudo isso pode ser objeto de uma outra consideração um dia, e se você gostar dessas 5 aulas, quem sabe se eu não continuo no exercício da cidadania, ele passando esses conceitos populares para você entender. Pois bem, dito que é base de cálculo, a importância da base de cálculo, eu direi que nós precisamos sair dessa questão da área construída, da área de localização, da localização e da utilização, tratando-se de barraca de praia, bancas de chapa e boxes de mercados, que são os que lastreiam, portanto, a súmula para a base de cálculo ser confirmada ou não confirmada. Nós vamos ver algo que está muito interessante no Código Tributário do município. Eu gostaria que você prestasse bem atenção ao que eu vou dizer. Olha o que diz o Código no artigo 67. Se você tiver caneta e papel, anota esse artigo. Ele diz assim: o prefeito deve submeter aos vereadores o que ele chama de VUP, que é o valor unitário padrão, aplicado na base de cálculo do IPTU, para poder fixar quanto você paga de imposto. Foi assim em 2013. Começava uma legislatura, o prefeito mandou para a Câmara uma lei escorchante de IPTU. Nós que estávamos lá suamos para modificar. Eu próprio fiz 29 emendas, e como dizia a dona Edith: Edivardo, meu filho, tu quando não pode com o diabo, meu filho, chama ele de compadre. Foi o que eu fiz. Eu não podia com o dono do município,
Fui lá e chamei ele de compadre. E aí, meu compadre, eu preciso de fazer 29 emendas. E em troca do meu voto, ele aceitou as 29 emendas. Senão, você estava pagando o IPTU ainda, muito pior. Presta atenção que eu mandei você anotar, por isso que eu vou chegar bem perto de você. O prefeito e os vereadores que forem votados em 2020 terão que, em 2021, fazer uma alteração do IPTU. Está me ouvindo? É obrigado a fazer uma alteração do IPTU. Bom, como diz que pode ser uma avaliação ou um realinhamento, ele pode entender que a avaliação está boa e que o realinhamento está bom, mas depende de você. Você é quem vai eleger uma bancada de 43 vereadores fiéis a você ou fiéis ao chefe do Poder Executivo. É problema seu. Então você já fica sabendo que 2021, quem foi eleito prefeito de Salvador, quem foi eleito vereador em Salvador, tem essa tarefa de corrigir o IPTU. Eu vou voltar a isso. Isso é tão importante que eu vou voltar a isso. Espero que você tenha anotado o artigo 67 do Código Tributário de Salvador. Porque, em regra, a gente fica muito preocupado com quem vai ser o governador do estado. A gente fica muito preocupado com quem vai ser o presidente da República. A gente até fica muito preocupado com quem vai ser o prefeito. Mas não se preocupa com quem vai ser legislador. Veja o que aconteceu recentemente. Por uma questão de interpretação econômica, que eu não sei se está certa, porque a economia não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidades. O ministro da Economia fez com que os servidores públicos fossem confundidos como algozes da economia nacional. Pegou os servidores públicos e congelou os salários que já vinham congelados desde sempre e levou para 31 de dezembro de 2021. Não raciocine com o salário dos grandes fenômenos da República. Raciocine com um professor universitário e pergunte a ele quanto ele ganha, quanto custa um livro para poder ele preparar a aula dele. Pergunte a ele. Pergunte à professora primária do estado da Bahia quanto ela ganha por mês. Pergunte à professora primária do município quanto ela ganha por mês. Onde está a justiça por tanto demagogia de congelar salários de servidores que são os ladrões da República? Quem disse isto? Podem ser ladrões da República aqueles que ganham salários escorchantes e esses não foram diminuídos. E o próprio chefe do Poder Executivo Federal preservou as categorias que ele desejava antes de fazer, portanto, esse veto. Precisa você ter coragem para ir discutir isso na rua, sem estar com bandeira ideológica. Você precisa entender que cada um que é maltratado na remuneração do seu trabalho, cada um que é maltratado, é uma injustiça que se pratica. É uma injustiça que se pratica. Pois bem, quando você tiver de escolher seus representantes, lembre-se de que você precisa estar informado de tudo. E no caso de Salvador, não sei dos outros 5.000 e poucos municípios do país, no caso de Salvador, nós colocamos essa limitação. Você vai fazer, portanto, a avaliação dos imóveis? Vá. Mas você vai ter que informar, viu? A sociedade representada pelos vereadores. Olha a sabedoria nossa nessa regra na legislação de Salvador. Logo no primeiro ano deles, do prefeito e dos vereadores. Voltaremos a isto. Hoje, como nós dissemos, nós vamos cuidar da contribuição de melhoria. Tudo que eu falei para os outros vale para a contribuição de melhoria. É um tributo sensibilíssimo. A contribuição de melhoria é um tributo. Portanto,
é um tributo parecido com a taxa porque é contraprestacional. Por quê? Porque somente pode ser cobrada se houver uma prestação do poder público para o particular contribuinte. Vamos ver qual é essa prestação? Portanto, tratamos de prestação e contraprestação. Prestação e contraprestação. É um tributo que se distingue da taxa, porque na taxa você vai encontrar ou uma atividade que eu chamo de prestação de uma utilidade, ou uma atividade que eu chamo de prescrição, quer dizer, uma determinação, uma interferência no patrimônio do particular. A contribuição de melhoria também tem essa comutatividade. Ela também é contraprestacional, porque somente pode ser cobrada se houver, anote, uma prestação do poder público para o particular contribuinte. E qual é essa prestação? Essa prestação é a realização de uma obra pública nas cercanias, em volta do seu imóvel, do imóvel do particular, porque não existe contribuição de melhoria sobre imóvel do poder público. Então, se houver alguma indagação, já estou vendo algumas, nós vamos preparar para responder na próxima aula do dia 29. Pois bem, nós a essa altura já sabemos o que é tributo. Mas não custa nada repetir toda a quantidade de dinheiro vivo que a pessoa física ou jurídica entrega ao Estado, ao poder público, para cumprir o seu dever. Que dever? Aspas, para poder repetirmos a Constituição italiana. O seu dever de contribuir para as despesas públicas na medida de sua capacidade contributiva. Logo, eu preciso também da noção de capacidade contributiva. Eu já disse que é a capacidade de pagar. Eu já disse que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, onde está essa regra da capacidade de pagar, ele, se for o caso, momentaneamente você perder essa capacidade, ele lhe protege. E como estamos em época ainda de pandemia, infelizmente, aplica-se também a uma contribuição de melhoria. Portanto, você não pode contribuir para o pagamento das despesas públicas fazendo sacrifício com a sua vida com dignidade humana. Sendo assim, a capacidade contributiva, que parece típica do imposto, ela cabe em qualquer um dos tributos. E aqui eu vou novamente mostrar o livro, e aqui nesse livro, que é de nossa autoria, né, eu trago uma explicação que não cabe aqui, onde há uma discussão do doutrinador Geraldo Ataliba de que não se cogita de capacidade contributiva na contribuição de melhoria, e uma do mestre Leonardo Balieiro dizendo que sim. E eu acompanho o mestre. E acompanho com tranquilidade, porque eu acabo de falar de um artigo da Constituição Federal que não diz qual é o tributo que vai ser objeto dessa cogitação. O imposto só? Não, porque se está engastado ali na regra do Estatuto do Contribuinte, qualquer que seja o tributo. E esse da contribuição de melhoria? Veja, na Roma Antiga, disse que ele é um tributo do ano 438 Domini, do ano 438 depois de Cristo. Na Inglaterra, ele é de 1427 e toma o nome de Betterman Tax. Na França, ele é de 1672. E nos Estados Unidos da América do Norte, aí por causa de um tributo que se fez em Nova York, ele é de
691 e tem um nome diferente da Inglaterra. A Inglaterra é Betterment Tax, lá é Specialment Assessment. Na Itália, parece que foi daí que nós tiramos a expressão, de 1865, com o nome de Contributi de Melhoria. Então, contribuição de melhoria. No Brasil, ele surgiu a partir de 1934. Na Constituição de 1934, o artigo 124 dizia o seguinte: provada, é bom você pensar, porque eu vou lhe dizer que é um perigo deixar na mão do chefe do Poder Executivo dizer quais são as obras que devem ser realizadas para valorizar. Eu só conheço um autor, meu amigo pessoal, eu o examinei no doutorado no ano calendário de 1980 em Minas Gerais. Me refiro ao jurista renomado, tributarista, Sacha Calmon Navarro Coelho. É o único que diz que um decreto-lei que eu vou falar não está mais vigente. Todos nós, Hugo de Brito Machado, eu, tantos outros, dizemos que esse decreto-lei está vigente, e graças a Deus, para que você veja que erra a legislação de Salvador quando entrega ao prefeito dizer quais são as obras. Portanto, presta atenção. A Constituição, portanto, de 1934 dizia: provada a valorização. Será que é fácil provar uma valorização de um imóvel? Construa um viaduto como o Minhocão em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe, quem visita São Paulo sabe. Um Minhocão que é um horror. Aqueles apartamentos que estão no terceiro andar dos edifícios foram valorizados em quê com esse viaduto? Uma adutora que se constrói perto de sua casa, se ela estourar, um reservatório de água que se construa perto de sua casa. Na Boca do Rio, por exemplo, tem um. Valoriza? É obra pública. Então, diz a Constituição de 34, valorizada, quer dizer, provada a valorização do imóvel por motivo de obras públicas, a administração que as tiver efetuado, tanto pode ser a administração municipal, estadual ou federal, poderá cobrar, anote essa expressão, dos beneficiários, contribuição de melhoria. Por causa disso, nós dizemos que ela se aproximou, não do Betterment Tax da Inglaterra, não da França, não da contribuição de melhoria italiana, não da contribuição, mas sim se aproximou do Special Assessment. Você se lembra de onde? Dos Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Porque dois elementos são colocados aí em confronto. O elemento benefício e o elemento custo. O elemento benefício e o elemento custo. A Constituição de 1934 optou pelo elemento benefício. Só a questão do beneficiário, o imóvel proprietário. Não falou do custo. Então, pode haver uma opção pelo custo da obra. O Brasil tateou, que só Deus sabe, ora pelo benefício, ora pelo custo da obra. Ninguém conseguia cobrar contribuição de melhoria. Eu me lembro de um amigo meu que foi prefeito de Vitória da Conquista, Pedral Sampaio, que eu, como vereador de Salvador, consegui da Câmara uma rua que fica ali quem vai para a Paralela, com o nome dele, um homem extraordinário, digno, foi secretário de Estado de Valdir Pires quando foi governador do Estado, foi prefeito de Conquista várias vezes. Um dia ele me perguntou como é que eu achava que deveria incrementar as finanças de Conquista. Eu disse, vamos criar uma contribuição de melhoria, porque é um tributo justo, que é um tributo cobrado pelo enriquecimento da pessoa em razão de uma obra pública. Ele pensou, ele era um engenheiro, um homem capacíssimo, pensou, disse, Edivaldo, não quero. Isso é um imposto difícil. Aqui em Salvador, o prefeito Jorge Age
que para quem não é de Salvador, se lembra dele, que ele foi um dos ministros mais bem avaliados da CGU, da Controladoria Geral da União, foi juiz no Distrito Federal. Jorge Agee foi prefeito de Salvador. Ele tentou fazer a contribuição de melhoria ali na área do chamado Morro do Cristo, uma área nobre, não conseguiu. Ele queria usar para poder favorecer a roça, se a memória não me falha, da Sabina, fica ali embaixo, e que precisava de ser urbanizada. Não conseguiu, porque as discussões judiciais sobre a matéria fizeram com que ele se afastasse dessa cobrança. Portanto, se a taxa é uma prestação especial correspondendo a uma atividade, vou repetir para você, prescrição ou prestação, para aquele que paga, a contribuição de melhoria também corresponde à realização de uma obra pública que valorize o imóvel do particular, portanto ela é contraprestacional. Comparando com o imposto, que é o outro tributo, para recordar, nós estamos diante do imposto de uma prestação geral para a satisfação de uma necessidade coletiva. Agora, podemos, portanto, simplificar. A contribuição de melhoria é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador a valorização de um imóvel de propriedade privada por causa de uma obra pública realizada em suas imediações. Agora vejam uma coisa. Se na aula passada nós valorizamos o fato gerador, se nesta aula, além disso, nós dissemos que é valorizável a base de cálculo de cada tributo, eu quero chamar a atenção para um detalhe. É que toda vez que eu toco no fato gerador, toda vez que eu toco na base de cálculo, eu quero lhe chamar a atenção que não pode ser fixada a base de cálculo ou esse fato gerador simplesmente pela cabeça do legislador. Ele tem que consultar, voltemos a ela, a capacidade de pagar. Anote, a capacidade contributiva, ou seja, a capacidade de pagar, ela tem a ver com o legislador, quando ele vai fazer a lei. Ele tem que buscar, meu caro seguidor, quais são as referências para que ele faça incidir sobre a pessoa aquela norma, aquela lei que ele está elaborando. Se ele não fez isso, como não foi feito com o IPTU de 2013, vigente até hoje, vem a segunda questão, que é o administrador. Mas esse já gosta de dinheiro. Quanto mais dinheiro vier, melhor para ele fazer obra suntuosa, obra que não tem nada a ver com a sua vocação, obra que foge, portanto, ao plano que ele deve apresentar. Olha outra coisa, todo candidato a prefeito tem que apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral, na hora que pede o registro de sua candidatura, o seu plano de trabalho. E para que todos possam cobrar. Se não tem plano de trabalho, como parece que não há em Salvador, muito ruim, porque você não tem nem como cobrar nada disso. E o terceiro poder que tem a ver com a capacidade contributiva é o judiciário. Esse com mais possibilidade de examinar cada caso particular. Pois bem, falamos de sistema em relação ao imposto, em relação à taxa. Definimos inclusive o que é sistema. Também na contribuição de melhoria, a cobrança tem de obedecer ao sistema. É um sistema que é aquele conjunto de partes, como você se lembra, partes harmônicas, partes interdependentes e partes coordenadas entre si. Olha o que eu vou dizer para nós concluirmos essa aula. Como é que eu vou explicar a capacidade contributiva, a possibilidade de pagar no caso da contribuição de melhoria, já que eu estou dizendo que ela é uma contraprestação à valorização do meu imóvel em função de uma obra pública? Vejam. Se eu estou falando de imóvel, eu estou dizendo
que há um dono do imóvel. Ser dono do imóvel é ser proprietário. Toda vez que eu falo disto, vem à minha mente a lição do meu pai intelectual. A lição de Orlando Gomes. Ser proprietário é um atributo. Então, o imposto predial e territorial urbano e o sagacíssimo IPTU, para dizer uma palavra que é simplesmente de salão, não incide sobre o imóvel, mas sobre um atributo de alguém titular do imóvel. Eu acho que eu vou dizer uma coisa aqui. Há uma seguidora chamada Mariana que me fez um zap há poucos dias perguntando se eu vou prosseguir com essas aulas que são, portanto, de ressonância na cidadania. Eu disse a ela que estava pensando, em primeira mão eu vou dizer, acho que sim. Pelo menos falar de impostos famigerados, como o IPTU, como o ISS, como o imposto de renda. Nós vamos, talvez, fazer esse prosseguimento com fé em Deus e com o apoio de vocês, meus seguidores. Pois volto eu. Há impostos que incidem sobre a propriedade, há outros tributos que não imposto que incidem sobre a propriedade. O que é propriedade? É um atributo de um ser humano, ou melhor, para poder pegar todas as nuances que ele tem, vou falar de pessoa. É um atributo da pessoa, pode ser uma pessoa física ou natural, pode ser uma pessoa jurídica, e esta pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa, por exemplo, pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Pois bem, a contribuição de melhoria vai pegar só a propriedade da pessoa física ou natural, a propriedade da pessoa jurídica de direito privado. Repitamos, Orlando Gomes, é um atributo. É um atributo que eu tenho de estando com um imóvel, cumprindo toda a legislação em relação ao que consta na legislação, eu tenho o domínio sobre ele. Posso ter o domínio direto, como posso ter apenas o domínio útil. Posso ter, portanto, a posse, posso ter sobre ele, num contrato de enfiteuse, portanto, um certo domínio. E veja que na contribuição de melhoria a mesma coisa. Estão fazendo uma contribuição de melhoria para me cobrar uma fortuna. Não pode. Porque, mesmo que tenha havido uma valorização, é necessário respeitar a minha capacidade de fazer este pagamento. Por isso digo eu, quando falei de Sacha Calmon, por isso digo eu, quando eu abro o Código de Salvador, que leio a note, no parágrafo 2º do artigo 184, que aí começa a disciplina da contribuição de melhoria, que o executivo determinará, olha só, determinará as obras que justifiquem a cobrança da contribuição de melhoria, eu fico vesgo, eu não sei como me comportar. É a mesma coisa que entregar a cabra uma horta para ela tomar conta. É a mesma coisa, a cabra vai comer a horta toda. Você tenha cuidado com essas normas em que o legislador passa para o chefe do executivo. Para que diabo tem um legislador? Para que você paga seu imposto, sua taxa, sua contribuição de melhoria? Para custear os subsídios dos legisladores. Os legisladores estão lá apenas para dar títulos honoríficos, para isso ou aquilo, ou para cuidar do interesse do contribuinte, seu eleitor. Considerando que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Portanto, por que vai mandar para o executivo cabra tomando conta de horta?
Perceba a discussão em que há pouco mencionei o ilustre jurista Sacha Calmon, o ilustre jurista Hugo de Brito Machado e tantos outros. Foi para dizer que desde 24 de fevereiro de 1967 há um decreto-lei número 195 que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria feita pelos municípios, pelos estados e pela União. E dá uma lista de obras no artigo 2º. Eu peço que você vá ver esse decreto-lei. Nessa lista de obras tem de tudo. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas, imagine. Construção e ampliação de parques, campos, desportos, pontes, túneis, viadutos. E eu dei o exemplo do viaduto. Chega porque você pode ir ao próprio decreto. Como é que eu vou entregar isso ao prefeito para ele fazer a lista das obras? Não tem nenhum cabimento. Por que diabo foi que fizeram esse decreto-lei, que é, portanto, uma norma editada pelo legislador da União? Porque nós precisamos controlar as mais de 2 dezenas de estados existentes na federação e os mais de 5.000 unidades de municípios existentes na federação. Como é que eu vou deixar isso na mão do prefeito? Por que o vereador não fez uma lista? Pois bem, eu quero que você fixe 2 pontos importantes na contribuição de melhoria. Primeiro, valorização do imóvel do particular por obra pública. Que obra pública? Essas que estão no Decreto-Lei 195, que é de 24 de fevereiro de 1967. Tem muita gente que está sendo meu seguidor que não tinha nascido. Segundo, como é um tributo que incide sobre uma qualidade, que é a de ser proprietário de imóvel, ele também não pode conflitar com o IPTU. Por isso é que eu tenho muito que ver 2 coisas nele. Primeiro, o elemento benefício. Segundo, o elemento custo. Teve gente que bateu muita palma a essa formulação da Constituição de 1988, segundo a qual basta contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Não bata palma assim, porque não é tão livre para estabelecer as regras. O artigo 81 da Constituição, do Código Tributário Nacional, exige tanto o custo da obra, isso tem o limite do custo da obra, quanto exige o benefício, o limite do benefício que cada um dos imóveis recebeu. Vamos dar um exemplo rapidinho? Os viadutos que estão, portanto, lá no complexo ali do Parque da Cidade. Até onde vai a valorização que ele deu aos imóveis daquelas áreas, viu? Alguns até se desvalorizaram pela vizinhança do viaduto, o barulho que aumentou, a poluição de combustível, dos combustíveis gastos que aumentou. Então, é dificílimo você saber, e faço mais outra vez uma homenagem à memória de Pedral Sampaio, é difícil você saber como é que cobra essa contribuição. Faço uma homenagem às tentativas de quantos não conseguiram, porque respeitaram esses aspectos, como me referi ao prefeito Jorge Age. Mas faço uma homenagem a você, que mais uma vez me acompanhou nesta conversa. Faço uma homenagem a você, que vai me acompanhar no próximo sábado, dia 29, com mais uma exação. Farei uma homenagem a cada um que, desejando que nós continuemos com esse diálogo, me acompanhe quando decidirmos fazer outras.
Muito obrigado a todos e peço sempre no final que todos os deuses abençoem a todos que tiveram paciência de dialogar comigo durante essa 1 hora. Bom dia para todos, bom fim de semana.